Irmãos, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Abençoe os eventos da igreja, a nossa vida, nosso dia a dia, os nossos afazeres. Amém? Agradecer pelos irmãos de Bauru que nos visitaram, nos deram o privilégio de estar no nosso lar e também aqui no corpo de Cristo, a igreja, qual nós agradecemos. Nós queremos então agradecer todos os irmãos, todos das igrejas que nos visitam, nos visitaram, e hoje, depois do culto, nós vamos ter um lanche aqui, é isso, né, irmãs? E um bolinho, estão todos convidados. Nosso sermão de hoje, nós vamos começar em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, o qual está relatando sobre alguns personagens. Capítulo 3, versículo 7 diz que aprende sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. No versículo 9 diz que não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também foi o daqueles. No verso 3 diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém? 3 versículos que nós praticamente pensamos num texto, e esse texto todo do capítulo 3, o apóstolo orienta o jovem evangelista Timóteo, e ele estava dizendo alguma coisa sobre últimos tempos, de tempos trabalhosos, e que esses tempos trabalhosos seriam ainda mais dificultados de natureza religiosa, e não só pela perseguição ou as afrontas que podemos ter no mundo pecaminoso, mas ele diz de ordem religiosas e de homens que desviam-se completamente de todo qualquer ensino ético, moral e religioso que pode se habitar no meio de uma civilização que possa sobreviver com suas diferenças de pensamentos e ideias, e que não só querem impedir, mas também destruir aqueles que ousam pregar, defender o Evangelho. A palavra diz que o inimigo não veio senão para assaltar, matar, roubar e destruir. Este feitio é uma ordem imperiosa do império do mal, e nós precisamos de compreender que no meio dos religiosos, esta onda má, este poder mau, também vai adentrar, vai entrar e fazer seu estrago, seu efeito. No capítulo 4, você pode ver a partir do verso 3, e ele diz desses religiosos, dessas pessoas, e assim diz: porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. A fábula, a mitologia, a imaginação fictícia, os contos inventados, os misticismos religiosos, eles vão ganhar corpo e vão ganhar poder no meio da sã doutrina. E pode ser que, diante de todo esse império, essas pessoas vão, de mãos dadas com as pessoas do mundo, procurar destruir, procurar tirar o ânimo, e também que aqueles que servem ao Senhor perder uma consciência louvável de servir o Senhor. No entanto, os primeiros apóstolos, e foram os únicos, os 12,
Digo primeiro porque foram aqueles que imediatamente tomaram as rédeas da igreja, e assim eles puderam orientar a igreja, e não só orientar a igreja contemporânea deles, do tempo deles, mas também já adiantar informação daqueles que haveriam de suceder os apóstolos, os presbíteros, os diáconos, os pastores, os líderes das igrejas, o que eles iam enfrentar. Mas Paulo, em 1 Coríntios 2, 4, ele diz que a minha pregação, isso a pregação dele, não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração de espírito e poder. Ele diz que não usava de recursos pessoais dele, a inteligência, o intelecto dele para poder fazer uma certa persuasão, e persuasão tem muitas vezes com engodo, com trazer ainda não arrependido e certo da sua decisão para estar no corpo de Cristo. Em Colossenses 2,4 ele diz: por isso eu digo, irmãos, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Além dele não fazer, ele orientava para que a igreja também não habitasse, não tolerasse aqueles que pudessem entrar na igreja e trazer palavras diferentes da demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Mas isso tem um custo. Na primeira carta que Paulo escreve em Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz de homens hipócritas, que diz pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Eu acredito que aqui entre nós, todos nós já mentimos. E que a mentira deve ser entre nós tempo passado. Porque quem mente pouco, ou bastante, ou acha que mente pouco, ou só um pouquinho, ou mentirinhas pequenas, na verdade, essa pessoa não sabe e não se dá conta de que, com essas pequenas mentirinhas, ela vai prejudicando a sua consciência. E ela toca diretamente nas verdades. Então, a verdade não vai ser a única expressão desta pessoa. Porque a verdade deve ser a nossa única expressão. E a palavra diz que nós devemos dizer sim, sim, não, não. A verdade deve habitar em nós como o absoluto momento do nosso viver e de expressar e de se comunicar com todos. Amém, irmãos? Por esse momento que nós vemos, deste terror, deste engano, engodo, que pode começar a habitar e entrar nas famílias, entrar na igreja e entrar no seu coração, pela sua própria tolerância, por exemplo, com a mentira, e com outros hábitos que podem contribuir com a cauterização da sua consciência. No livro de Colossenses, ainda, na carta que Paulo escreve, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: para que tenha cuidado que ninguém faça presa sua, isto é, nenhuma pessoa pode fazer de algum de nós, de você, uma presa dele, que tenha domínio, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vemos Paulo dizer: todo hábito, toda instrução, toda informação que não for segundo Cristo, segundo as doutrinas do Senhor, deve ser tirada. Nós vemos Paulo dizer também para Timóteo, a igreja de Corinto,
que o que não for de demonstração de poder e Espírito do Senhor também não deve ser tolerado e não deve ser um hábito em nenhum de nós. Amém? Nós devemos dizer o quê? A verdade e não mais nem menos além do que a verdade. Mas quando nós vemos da questão de consciência cauterizada, do envolvimento de consciência e fé devem ser preservadas. Eu não sei se todos têm a ideia exata, ou a informação exata, ou o conhecimento exato do que é a consciência. Do que é a consciência em cada um que está aqui nesta noite. Porque a consciência é uma faculdade de razão, para que nós possamos julgar nossos próprios atos. Do que é certo, do que é errado, segundo o ponto de vista religioso, ético, moral e cívico. Por exemplo, a minha consciência, se eu acho um dinheiro no chão, e eu sei que esse dinheiro é do irmão Valdevino, mas é pouco dinheiro, e não vai fazer falta para ele, mas eu preciso desse dinheiro. Mas eu sei que é dele, eu preciso do dinheiro, e só eu sei que eu estou encontrando esse dinheiro. O que vai regular em mim, se eu vou lá e dou esse dinheiro a ele, ou eu fico com esse dinheiro, é a minha consciência. É a minha consciência. Eu sei, por exemplo, que o vício não são coisas que Deus aprova. Mas se eu tenho um vício que eu me tolero, entre fumar, beber ou até droga, ou que seja, que for, algum vício que desconhecido até então, que é só seu, o que vai fazer com que você desista, que você largue disso, abandone, além da oração, da sua dedicação, o que vai mexer muito em você é a sua consciência, entre você e Deus e o próximo. Amém, irmãos? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim a Timóteo: esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites a boa milícia. Seja um bom e atuante, aquele que faz uma militância no Evangelho do Senhor. Seja bom, faça uma boa militância no Evangelho. Seja um bom menino crente. Seja um bom filho de Deus. E é isso que Paulo diz a ele. Mas aí Paulo diz assim: qual é o argumento, qual é o remédio para você ser sempre assim? Então ele diz: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio da fé. Rejeitar a fé e também não cuidar da sua consciência é sinal de afundar o seu barquinho para levar até ao Senhor. Correto? Nós temos responsabilidades, nós temos deveres. Paulo diz, houve profecias acerca de ti, Timóteo, mas além da profecia, para que você milita, que você seja fiel, um bom menino crente, um bom cristão no Senhor, você deve conservar a fé e a boa consciência, porque aqueles que rejeitaram esses princípios de fé e consciência, afundaram, cederam às coisas do mundo. E no versículo 20 ele dá alguns exemplos de dois personagens, de dois homens, um chama Emileu e outro Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que não aprendam a blasfemar. A blasfêmia habitou em Emileu e Alexandre. O que é blasfemar? Você pode blasfemar contra o próximo, contra alguém, contra Deus, contra as coisas de Deus, e falar coisas indevidas. Então esses dois começaram a ter esse hábito de blasfemar, para que eles não se estendessem mais nesse costume dele. Então Satanás diz: excluí da minha vida, e você, Timóteo,
se você não permanecer militando, sendo um bom cristão no Senhor, você vai à derrota igual eles, vai naufragar a sua fé. Porque nós, muitas vezes, nós nos vemos em confusões, em problemas, em atritos. Eu me entristeço quando eu vejo que algum irmão entrou em confusão, quando algum irmão entrou em atrito familiar, quando teve problemas sérios e chega até a violência. O que foi que causou isso, meu irmão? O que foi que causou isso, minha irmã? Da onde nasceu essa consequência? Por que chegou a esse ponto? Às vezes nós começamos a culpar quem nos fez mal, quem foi o nosso embate, ou quem foi o nosso inimigo do momento, mas nós esquecemos que a responsabilidade da fé, da bem-aventurança, do bom combate, é de você, meu irmão, da igreja, não é das pessoas do mundo. Então nós temos que ter o bom cheiro e o bom suave cheiro do Senhor, porque o naufrágio da fé é provocado por perda do sinalizador e acusador dos nossos delitos, que é a nossa consciência. A nossa consciência nos sinaliza e nos acusa dos nossos erros. Nossa consciência nos avisa que devemos afastar da aparência do mal. Não é só o mal em si, quando você está atolado no lodo, no lamaçal dele, mas evitar a aparência do mal. Algumas coisas nós sabemos que cheira a confusão, nós não devemos entrar lá, devemos evitar. Pode ver que todas as vezes que nós naufragamos, nós estamos envolvidos em questões que não consagram o bom nome do Senhor, que não há demonstração de espírito e poder, é porque nós deixamos naufragar a boa milícia da fé e da nossa consciência. Certo, irmãos? Essa é a lição de casa que nós devemos saber e devemos aplicar lá no seu serviço, lá na sua escola, no seu namoro, no seu lar, com seus filhos, com seus pais. E a igreja, eu acredito de menos, porque na igreja todos nós nos vestimos e nos comportamos muito bem. Às vezes nem dentro da igreja as pessoas se comportam bem. Chega ao ponto de nem dentro da igreja. Por isso que Paulo diz, entreguei a Satanás, para que aprendam. Olha que oportunidade. Entregar-se para o domínio do mal, para os homens mundanos, para que aprendam que o ato deles, no meio do que é santo, que é o corpo do Senhor, não deve ter esse comportamento. Então vai lá no meio do mundo para aprender que aqui é melhor que lá. Nós não precisamos de ter o comportamento e passar por que Emileu e Alexandre passaram. Não podemos ter na igreja Emileu e Alexandre que precisam ir lá na lama de Satanás, no lodo, no estrume, para poder ver que o alimento bom está na casa do Pai. Mas se nós desvanecermos da nossa fé e da nossa consciência, nós vamos sim naufragar. Sabemos da história de Timóteo, que Timóteo se ateve às orientações do seu pai. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Qual foi o mandamento? Milites a boa milícia da fé. Milites por elas a boa milícia. Porque quando deixamos de ser aplicados na nossa vida ao Senhor, nós vamos naufragar se nós não conservarmos o que o Senhor nos deu para nós. Veja que em Hebreus 10 e 22, este é o objetivo de chegada, como nós devemos chegar. E o escritor de Hebreus diz, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os vossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Lembra o batismo do nosso corpo. Nosso corpo tem que estar sempre sendo faxinado, sempre limpo, porque nós devemos sempre chegar ao Senhor com um verdadeiro coração, não um coração falso, um coração enganoso, aquele coração da vida antiga,
enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Maldito o homem que confia no homem. Você não deve confiar nem em você. Mas esse coração que o homem não pode confiar, ele pode ser chegado ao Senhor com um coração de inteira certeza de fé, purificado da má consciência. Amém, irmãos? A santificação, ela é agregada, ela é atrelada em nós, para que tire de nós uma má consciência. É uma consciência cauterizada, uma consciência manchada, cheia de lodo, na ausência do Senhor, que pode nos alertar e nos dar o subsídio para estar sempre chegando ao Senhor com o coração de inteira certeza de fé. Por isso nós vemos que o poder consciente da palavra do Espírito foram substituídos nos dias de hoje por um meticuloso culto, e eu vou explicar melhor depois que eu falar essa frase, pragmatismo religioso. Cuidado. É uma corrente de pensamento em que a doutrina é validada pelo seu bom resultado e se tratando de prática. Isto é, baseia-se apenas em resultados. O pragmatismo consiste em pregar não o que é certo, mas o que dá certo. Tem muitos irmãos na igreja que estão voltados no que dá certo na sua vida, não no que é certo. Porque se dá certo, se tiver ausência de fé e de uma boa consciência com Deus, você está fazendo uma coisa para dar certo para você, não para chegar com inteiro coração de fé no Senhor, livrados de uma má consciência. Então esse é o pragmatismo. Vou te dar mais informação. O povo procura e o pregador dá ao povo o que eles querem. O que o povo quer ouvir é exatamente o que o pregador fala. Eu te pergunto, você acha isso certo? Você veio na igreja para ouvir o que você quer ouvir ou o que você precisa ouvir? O pragmatismo prega para você o que você quer ouvir. O que vai sair daqui todo massageado, apesar de uma má consciência, mas você vai sair todo cheio de si, sem fé, mas elegantemente feliz. Não tem um coração contristado para ser digno e capaz de chegar ao trono da graça, mas sai feliz, porque o pregador falou aquilo que eu queria ouvir, mas o pregador não falou aquilo que eu precisava ouvir. Ele não falou as coisas que eu precisava ouvir, mas ele falou as coisas que eu gostaria de ouvir. Então o pregador satisfaz os desejos e a vontade dos seus seguidores com a finalidade de uma troca recíproca entre homens para homens e tira desse páreo o evangelho da fé e de uma pura consciência diante de Deus. Tem consciência boa na religião, mas não tem uma consciência diante de Deus. Estão entendendo? Porque a nossa consciência não é diante da sociedade só. Primeiro é consciência com Deus, porque a sociedade vai entender que nós somos puros, que nós somos luz do mundo. Amém, irmãos? Porque muitos advogam em prol da sua igreja, dizendo: nossa igreja é de Deus, e a prova disso é que a nossa igreja está sempre lotada. Isso também é pragmatismo. Igreja lotada não significa que é uma igreja aprovada por Deus. Geralmente, quanto mais a palavra ela é cheia do poder de Deus e das correções do Senhor, a igreja vai diminuir. Ela diminui em tamanho, mas ela enche-se da graça de Deus. Assim deve ser a sua vida. Você tem que diminuir o seu tamanho para que o Senhor faça a obra na sua vida. Você deve diminuir a sua consciência do seu ensimesmamento e deixar a consciência absoluta de Deus e a fé dele habitar na sua vida, para que a gente possa ver o quão pequenos nós somos, para que o Senhor faça a sua grande obra em nós. Amém, irmãos? Nem toda igreja que cresce em número tem o seu crescimento resultante de bênçãos de Deus.
Isto é pragmatismo religioso. Esse é o motivo do alerta do apóstolo Paulo, que nos últimos tempos teríamos tempos trabalhosos, que é o capítulo 4. Esses tempos trabalhosos é lidar com estas hostes de potestades que têm poder de arrebanhar multidões, enquanto a palavra cristalina do Senhor fica por poucas as pessoas, mas cheias de fé e do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Esses que não aprendem nunca, como Emileu e Alexandre, a fazer o que fizeram, que é blasfemar do bom nome de Cristo. Dessa forma, que esses prósperos movimentos religiosos de massa, que atende o indivíduo, sempre atende o indivíduo, sem peso de consciência algum, entrega-se para as consequências do que der e vier, cheio de propostas. O importante é ter uma religião, dizem, mas o importante é ter uma boa consciência e uma fé pura diante de Deus. Então aí você vai ter o significado da religião, que é religar você com Deus. E não ligar você a si mesmo com os homens do mundo, mas com Deus. Enchem-se de autoestima devido ao poder do sucesso e da prosperidade. Tem mais um lado comercial do que o lado espiritual do evangelho das aflições. Enquanto que para muitos, trabalhar com poucos é um sinal de incompetência, para os poucos pregadores que persistem em trabalhar pela fé uma vez dada aos santos, poucos que acompanham e identificam com o pequeno rebanho de Jesus. Por isso que disse o nosso Senhor Jesus Cristo: não temais, Lucas 12:32, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O Senhor agradou nos dar o reino. Veja Mateus 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Temos membros frios na igreja, irmãos? Hora ou outra temos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho será pregado por todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e aí então virá o fim. Nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que surgirão muitas pessoas falando de Cristo. O que você vê hoje são muitas pessoas falando de Cristo. O muito já está nos seus olhos. Agora, pela informação que você tem na palavra de Deus, você tem que detectar desses muitos falsos enganadores, devido à multiplicação da iniquidade, que o seu amor não esfrie. Se o seu amor estiver esfriando em relação à igreja, em relação aos seus irmãos, então você está cedendo no encanto de muitos. No encanto de muitos. Por isso que no capítulo 7 de Mateus, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E novamente aqui o superlativo, irmãos. Cuidado com os superlativos bíblicos. E muitos são os que entram por ela. Qual porta que muitos entram? A porta larga. Mas a porta estreita são poucos. Porque a porta é estreita, e porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida. E poucos há que que a encontrem. Encontre a porta. Irmãos, nós vemos aqui um desenho interessante que eu quero dizer para você. A porta é uma só,
cantamos o corinho. A porta é uma só, porém 2 lados há. E você pode cantar, eu já estou dentro. E você que lado está? Esta porta é pequena, apertada, e o Senhor diz ainda que poucos encontram a porta. Nós estamos acabando de ler que multidão vai ser levada à perdição, mas poucos encontram a porta apertada. Muitos. Nós vamos falar de superlativos, muitos vão atrás dos falsos, e vão encontrar fácil, porque a porta é larga, é espaçoso o caminho. Sabe o que quer dizer largo, espaçoso o caminho? É que ele é tranquilo. Ele não te aperta em nada. Ele te dá muita tranquilidade, ele te dá muita bonança de vida deste mundo. Mas o caminho que leva ao Senhor, a salvação e a vida, é uma porta apertada e o caminho que poucos encontram. Ele não diz que é um caminho difícil, mas diz um caminho de poucos. Ele não diz que é um labirinto, como se fosse aquele joguinho de achar a saída. O Evangelho não é um labirinto. A porta, irmãos, ela está exposta, ela é pequena. As pessoas passam na frente da porta, torcem o nariz e vão para a multidão. Vão para o abraço da multidão. Vão para o povo, para os falsos que estão arrebanhando. Os lobos vestidos de cordeiro. Quantas pessoas, irmãos, estão sendo engordadas por lobos para serem tragadas? Mas a porta pequena, que poucos encontram, é a porta que Jesus apresenta para todo aquele que crê. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Qual é a quantidade desses lobos, irmãos? Qual que é o coletivo de lobo? Alcateia. Muito bem, irmão. A alcateia, irmãos, multiplica. O que temos hoje não são pregadores, são um bando de alcateia. Os verdadeiros pregadores do Evangelho são aqueles que militam, são bons militantes do Evangelho e sofrem por isso. O Evangelho, irmãos, tira de nós todos os pedaços que não servem para entrar no reino dos céus. Por isso que falar a verdade perturba, falar a verdade dói. Na maioria das vezes, não é entendida. E quando é ouvida, pela repulsa, não leva ao arrependimento. Por isso que muitos passam perto da porta, mas não entram. Porque veem a verdade, mas não querem chegar a ela. Porque não querem renunciar à sua consciência cauterizada, perdidos no mundo, levados pela onda da multidão dos lobos. Não esqueça que os lobos estão vestidos com pele de cordeiro. Vestido de pele de cordeiro porque estão cheios de lã. Lãs que brilham, brancas, mas dentro dele tem aquele pelo e a boca de lobo. Desta forma, que nós vemos que não suportarão a sã doutrina. Amontoarão comichões nos ouvidos, e vai gerar cada dia mais doutores, segundo as suas próprias concupiscências, isto é, mais um da alcateia. Cada dia a alcateia aumenta mais. E lobo não tem uma outra função a não ser perseguir ovelhas. Certo? Porque porfiai, entrar pela porta estreita, porfiar, irmãos, é insistir com dedicação. Porfiar é insistir com dedicação.
é perseverança até o fim. E é uma busca certeira, é um esforço de renúncia, de abdicação de toda e qualquer coisa que afronta a cruz de Cristo. Como você vai saber? Pela fé e uma sã consciência diante de Deus. Amém? Na LTT do irmão Hélio, Lucas 13:24 diz: esforçadamente lutai para entrar através do portão estreito, porque muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não poderão. Essa é uma versão mais próxima ainda do original. Esforçadamente lutai. A nossa vida é uma luta. Meus irmãos, minhas irmãs, quando é que para a luta? Nunca. Só do dia que Cristo voltar. Você tem que ter na sua consciência esta informação. E saber que a tendência é esfriar o amor a Cristo. Certa vez, seus discípulos perguntaram em Lucas 13:23, Senhor, são poucos os que salvam? E ele disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que será? Por que será, meus irmãos, que tem pessoas que vão procurar entrar, mas não poderão entrar? Sem carregar a cruz, irmãos, ninguém passa por essa porta. As pessoas querem entrar, e acabei de dizer sobre o pragmatismo religioso. Não conhece a cruz de Cristo, embora tenha o nome de cristão. Na placa da igreja tem o nome de Cristo, em letras garrafais, mas não pregam a cruz de Cristo. Pregam o evangelho maculado, para uma má consciência. O evangelho maculado gera pessoas de má consciência. Por isso que a igreja tem que ser cuidadosa, você tem que trazer sua Bíblia e confirmar tudo que se prega neste púlpito. Não creia em qualquer palavra, não creia em tudo que o irmão Márcio está dizendo, mas confira tudo que ele diz para você poder dizer amém. Eu concordo, irmãos. Isto é militar. Isso é militar numa boa consciência, está entendendo? Você ouve e diz amém, irmão, é verdade. Nós precisamos cada dia mais nos adentrar nos portais celestiais. E nós devemos nos esforçar para isso. Devemos renunciar das coisas do mundo, não olhar mais para as coisas do mundo, e ter uma boa consciência, sã e sadia, diante de Deus e diante dos homens. Para que nós possamos não ficar rodopiando em volta de porta e nunca entrar na verdadeira porta. Entrar por tantas portas, mas não entrar na verdadeira porta. Ainda que tentem encontrar a porta verdadeira, mas não acharão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar desde fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde sois vós. Eu vejo aqui um movimento tardio. Essa multidão que até então seguiu lobos das alcateias religiosas, eles vão se voltar por uma pequena porta, por uma pequena portinhola que foi fechada. Eles vão ficar atentos a uma porta fechada e vão descobrir, devia ter entrado nessa porta, passei tanto em frente dessa porta. Esses dias alguém disse para mim, falou assim, passo tanto em frente da sua igreja, da sua que não é minha, passo tanto em frente dela, mas eu nunca entrei. Um dia vou entrar. Que segurança, né, irmãos? Controla o tempo, controla a hora e o dia que bem quiser. E nós, incansavelmente, você, meu irmão da igreja, deve convidar seu pai, seu esposo, seu amigo, seu patrão, seu funcionário, todos que você encontrar, falou assim, venha ouvir a palavra de Deus. Porque vai ter um dia que o Senhor vai fechar a porta e começar
de fora bater na porta. Senhor, abre-nos, abre, Senhor. Abre essa porta, Senhor, por favor, Senhor. Eu quero entrar, eu vendo as minhas propriedades. Eu peço perdão de tudo que eu fiz. Eu quero, Senhor, me arrepender do tempo que eu desprezei de te servir, Senhor. Eu quero pedir perdão, Senhor, pelo tempo que eu fiquei brincando com as coisas sagradas. Embora eu sabia, mas a minha consciência permitia essas coisas. Eu achava que tinha fé, Senhor, mas eu tinha fé em mim mesmo. A minha fé era pequena, eu não pedi para o Senhor aumentar a minha fé. Eu sabia que as palavras que falava na igreja eram tão boas, Senhor, tão boas tanto quanto eu não fui ouvir, Senhor, e a porta agora fechou. Abra, Senhor, essa porta, por favor, que eu quero entrar. Mas ninguém vai poder arrombar essa porta, irmãos. Ninguém vai poder arrombar essa porta. Não vai entrar. Jesus olhar e dizer: olha, eu não sei de onde vocês são. Quantos lobos vão chegar com a sua capa de ovelha e dizer: Senhor, eu sou seu. E Jesus vai dizer, como ele já disse em Mateus: não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas, Senhor, nós fazíamos milagres, fazíamos sinais, expulsávamos demônio, nós permitíamos as pessoas ficarem ricas porque nós pregávamos a prosperidade para eles, nós pregávamos a cura no seu nome, disseminada, Senhor. Chegava a mão que nós gritávamos, implorávamos e fazia um show para que saísse lá andando, saltitando. E Jesus falou: eu não sei de onde vocês são. Vocês usaram o meu nome porque vocês quiseram. Eu não conheço vocês. Afastai-vos de mim, raça de víboras. Vocês são raça de lobos. Usaram o meu nome, mas eram lobos. Ah, meu irmão. Ah, você que está aqui. A igreja do Senhor não é barulhenta, ela é silenciosa. Do jeito que você está aqui, ouvindo. Quando é que o Senhor fez barulho, a não ser quando ele entrou no templo e viu aquelas pessoas fazendo comércio? No mais, ele chegava na multidão e pregava. No mais, ele chegava nas sinagogas e pregava. As pessoas que faziam barulho. Mas a palavra do Senhor tinha um timbre só: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você já ouviu essa voz no seu ouvido, a voz de Jesus? Você já imaginou Jesus chegar para você, como você um dia, meu querido João Pedro, ouviu Jesus chegando para você, através da pregação de um pastor, do irmão, e dizendo: arrependei-vos, arrependa, João, porque é chegado a você o reino dos céus. É um timbre só. O nosso jovenzinho João disse que se converteu com um pastor quando veio aqui. Foi? Numa pregação de um pastor que veio aqui, pastor Hélito. Alguém pregou para ele, eu não sabia. A sua mãe, a irmã Rose, um dia me falou. Às vezes algumas pregações que para 99% do que estão no culto não vale nada, é um a mais. Para outro chegou uma voz: chegou o seu dia, arrepende, porque é chegado para você o reino dos céus. A porta é pequena. Achou a porta. A porta chegou na sua vida. Sabe quem são aqueles que passam pela porta e não entram? Pode ser algum que está aqui hoje, que vem na igreja, ouve a palavra do Senhor, chegou na porta, mas não entrou na porta. A sua consciência não pesou? Pesou um pouco, mas depois logo passou. Veio o inimigo e tirou. Teve um momento de fé, de dizer eu creio, mas depois as coisas do mundo veio e foi no dia a dia. E também viu em alguns irmãos um mau testemunho, viu algum irmão falar alguma coisa e se ofendeu e se espatifou de volta. E aí chegou e ganhou abrigo no meio da alcateia, e a alcateia abraçou, falou: se lá não te atende do jeito que você quer, eu te abraço, vem aqui que eu faço o que você quiser. O que você precisa? Ah, eu preciso de resolver meu problema, estou desempregado. Vem aqui que nós vamos arrumar emprego para você. Olha, eu tenho uma enfermidade, eu quero curar essa dor de cabeça, porque eu não consigo dormir sem essa dor de cabeça. Ah, vem aqui que nós curamos essa dor de cabeça. Ah, curei a dor de cabeça, agora encontrei o caminho certo. Má consciência, irmãos. Má informação. Caminho errado, caminho das trevas. Porque a palavra do Senhor: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esses não estavam cansados e oprimidos, eles estavam desejosos. Diferente de cansados e oprimidos e pessoas desejosas. As pessoas religiosas hoje estão desejosas de si, de contentamento. Não estão cansadas e oprimidas.
Eles querem vida boa. Cansados e oprimidos é aquele que está enfadado dessa vida e quer conhecer o caminho suave do Senhor, o caminho da entrada dos portais celestiais. Amém? Hebreus 2:3 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Por onde você ouve? Pelo ouvido, é evidente. O que mais precisou para aqueles irmãos confirmarem a palavra do Senhor? Apenas com os ouvidos. Amém, irmãos? Começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Aqueles que ouviram também começaram a falar do que tinham ouvido. Meus pais, meus irmãos, chegaram ao Evangelho porque ouviram. Uma vizinha nossa ouvir a pregação do pastor Esteves no rádio. Todas as pessoas tinham um rádio, não tinha televisão, mas tinha um radinho em casa, um radinho AM. E ela chegou e disse: tem um americano pregando uma religião batista. Essa pessoa que anunciou o Evangelho aos meus idosos pais, meu pai falecido, ela nunca foi nessa igreja. Ela ensinou o caminho e nunca foi na igreja. Rosa Frederico, o nome dela. Sabia? Ela disse: olha, estou ouvindo um pastor pregar aqui, da Igreja Batista, veio dos Estados Unidos. E ela foi no lavar roupa, lavavam roupa no mesmo tanque, as casas eram quase juntas. E ela falou: eu vou lá ver, mas a Rosa nunca foi. Chegou tão perto, chegou a evangelizar sem ser salva, sem conhecer a Cristo. A multiforme graça de Deus, com tantos os caminhos que nós podemos chegar ao Senhor. Não importa como você ouviu, mas aqueles que ouviram, falaram que ouviram. Coçou o ouvido e falou, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quero dizer a você que está nesta noite aqui, com toda a sinceridade, até para você, meu irmão, minha irmã, confirme cada dia a sua salvação. Não estou dizendo que você tem que salvar de novo. Você deve confirmar salvação todos os dias da sua vida. Não pense que a salvação, você salvo uma vez, salvo sim para sempre. Quero deixar bem claro isso a todos os irmãos. Mas você tem que ter na sua santificação o abastecimento daquilo que você é. Porque você pode achar que é e não é. Então eu posso dizer para você que está aqui nos visitando, para você da igreja, nunca menospreze a simplicidade da mensagem. Surpreenda-se apenas ouvindo, como disse Paulo, pelo poder do Espírito do Senhor. Amém? Quando a palavra, o apelo da palavra é substituído por entretenimento, abre-se uma oportunidade para manifestar desejos e contentamentos humanos. Isto é o proselitismo cristão, que usa o nome de cristão ou religioso. Nisso a diferença entre entreter-se e ter o culto a Deus no lugar exato que o seu Salvador deve entrar. Só assim o Senhor pode ser exaltado em espírito, em verdade, em honra e glória na preparação para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós tomamos a ceia, todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciai até que eu volte. Você aguarda Jesus? Se você ainda não aguarda Jesus, é porque você ainda não entrou na porta de Jesus. Porque aqueles que estão no aprisco do Senhor, estão ovelhas dentro do seu cercado, abastecidas da palavra de Deus, aguardando a volta do sumo pastor. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Boa noite a todos. Amém.